Capítulo 17. Na manhã seguinte, dia 18 de novembro, já refeita das fadigas da véspera, subi à plataforma no momento em que o imediato pronunciava sua frase cotidiana. Veio-me então a ideia de que ele devia estar informando sobre o estado do mar e que as suas palavras significariam nada à vista. Eu admirava o magnífico aspecto do oceano, quando o capitão Nemo apareceu. Tive a impressão de que ele não se apercebeu da minha presença e iniciou uma série de observações técnicas. Terminando o trabalho, foi encostar-se ao farol e o seu olhar perdeu-se no horizonte. Entretanto, uns 20 marinheiros do Nautilus, todos eles homens vigorosos e bem constituídos, tinham subido à plataforma para puxar as redes lançadas durante a noite. Percebi que os homens eram oriundos de nações diferentes, embora o tipo europeu fosse comum a todos. Reconheci irlandeses, franceses, alguns escandinavos e um grego. Aliás, esses homens eram muito sóbrios de palavras e só utilizavam entre si aquele estranho idioma, cuja origem eu nem suspeitava. Assim, tive de renunciar ao meu desejo de interrogá-los. As redes foram içadas para bordo. Calculei que tinham trazido mais de 1000 libras de peixes. Terminada a pesca e renovada a provisão de ar, pensei que o Nautilus iria continuar a sua excursão submarina e me preparava para descer ao meu quarto quando, virando-se para mim, o capitão Nemo disse: "Veja esse oceano, professor. Não é dotado de uma vida real? Não tem as suas iras e ternuras? Ontem adormeceu como nós e agora desperta após uma noite de calma." Nem bom dia, nem boa noite. Parecia que aquele estranho personagem reatava comigo uma conversa suspensa poucos minutos antes. Ele continuou falando. "Repare, desperta com as carícias do sol. Vai reviver a sua existência diurna. É um estudo interessante seguir o funcionamento do seu organismo. Possui pulso, artérias, espasmos e dou razão ao sábio Mauri, que descobriu no mar uma circulação tão real como a circulação sanguínea dos animais." Era evidente que o capitão Nemo não esperava qualquer resposta minha, e pareceu-me inútil pronunciar as habituais banalidades. Após uma breve pausa, ele continuou: "Os sais encontram-se em quantidade considerável no mar. Se extraíssem todos os sais que o mar contém em suspensão, obteríamos uma massa de 4,5 milhões de léguas cúbicas. Essa massa, espalhada no globo terrestre, formaria uma camada com mais de 10 metros de altura. E não pense que a presença desses sais se deve a um capricho da natureza. Não. Tornam as águas marinhas menos evaporáveis e impedem o vento de lhes roubar uma quantidade demasiado grande de vapores, que, ao se liquefazerem, submergiriam as zonas temperadas. Papel importante e imenso, papel moderador na economia geral do globo terrestre." Ao falar desse modo, o capitão Nemo transfigurava-se, o que provocava em mim uma extraordinária emoção. "Aqui", continuou ele, "existe a verdadeira vida. Imagine a fundação de cidades aquáticas, de aglomerados de casas submarinas que, como o Nautilus, subissem todas as manhãs à superfície dos mares para respirar. Cidades livres, cidades independentes. E daí, talvez algum tirano." O capitão Nemo disse essas últimas palavras e fez um gesto violento. Depois, como que para afastar algum pensamento funesto, perguntou-me: "O professor sabe qual é a profundidade média dos oceanos?" "Sei apenas o que as últimas sondagens nos revelaram. Se não me engano, verificou-se uma profundidade média de 8.200 metros no Atlântico Norte e de 2.500 metros no Mediterrâneo. As sondagens mais importantes foram feitas no Atlântico Sul, perto do 35º grau, e deram 12.000 metros, 14.091 metros e 15.149 metros. Resumindo, calcula-se que se o fundo do mar fosse uniforme, teria uma profundidade média de cerca de 7 quilômetros. Espero mostrar-lhe algo melhor do que isso", disse-me o capitão. "Quanto à profundidade média dessa zona do Pacífico, digo-lhe que é de apenas 4.000 metros. Dito isso, dirigiu-se para o alçapão e desapareceu pela escada. Eu o segui e fui para o salão.
A hélice pôs-se imediatamente em movimento e o navio atingiu uma velocidade de 20 milhas por hora. Nos dias e semanas que se seguiram, eu o vi muito raramente. O imediato fazia o ponto de nossa posição todos os dias e o assinalava no mapa. Assim eu podia seguir a rota do Nautilus. Conselho e Land passavam muitas horas comigo. Conselho tinha contado ao amigo as maravilhas do nosso passeio, e o canadense lamentava não nos ter acompanhado. Para o consolo dele, todos os dias, durante algumas horas, abriam-se os painéis do salão e os nossos olhos nunca se cansavam de apreciar os mistérios do mundo submarino. No dia 26 de novembro, às 3 horas da manhã, o Nautilus chegou ao Trópico de Câncer a 172 graus de longitude. A 27, passou pelas ilhas Sandwich, onde o ilustre capitão Cook encontrou a morte no dia 14 de fevereiro de 1779. Tínhamos então percorrido 4.860 léguas desde a partida. De manhã, quando subi a plataforma, avistei a 2 milhas para Sotavento, o Havaí, a maior das 7 ilhas que formam o arquipélago do mesmo nome. A direção do Nautilus mantinha-se para sudeste. Passou o Equador no dia 1º de dezembro, a 142 graus de longitude, e no dia 4 do mesmo mês, após uma rápida travessia que decorreu sem qualquer incidente, avistamos o grupo das Ilhas Marquesas, a ilha principal desse grupo, que pertence à França. Vi apenas as montanhas cobertas de arvoredo, que se desenhavam no horizonte porque o capitão Nemo não gostava de se aproximar da terra. Após ter deixado essas ilhas paradisíacas protegidas pela bandeira francesa, o Nautilus percorreu, no dia 4 ao dia 11 de dezembro, cerca de 2.000 milhas. Passei o dia 11 de dezembro a ler no grande salão. Ned Land e Conselho observavam as águas luminosas através dos painéis entreabertos. O Nautilus mantinha-se agora imóvel. Com os reservatórios cheios, conservava-se a uma profundidade de 1.000 metros, região pouco habitada, onde os peixes de grande porte apareciam de vez em quando. Eu li o encantador livro de Jean Macé, Les Serviteurs de un Stomac, saboreando as suas engenhosas lições, quando o Conselho me interrompeu. Queira desculpar-me, professor, mas venha ver isso aqui. Levantei-me, aproximei-me do vidro e olhei pelo painel. Iluminada pela luz elétrica, uma enorme massa escura e imóvel mantinha-se suspensa no meio das águas. Observei-a atentamente, tentando reconhecer a natureza do gigante cetáceo. Mas, de repente, um pensamento atravessou meu espírito. É um navio, exclamei. Sim, confirmou o canadense. Um navio que naufragou. Tínhamos diante de nós um navio cujos cabos cortados pendiam ainda das respectivas cadeias. O casco parecia estar em bom estado e o naufrágio devia ter ocorrido poucas horas antes. 3 pedaços de mastros cortados 2 pés acima do convés indicavam que o navio se vira forçado a sacrificar a mastreação. Mas, adernando de flanco, tinha-se enchido de água e afundara, inclinado para bombordo. Triste espetáculo ver aquela carcaça perdida nas águas. Ainda mais triste era ver os cadáveres no convés amarrados por cordas. Vi 4 homens, um dos quais se mantinha de pé, preso ao leme, e uma mulher meio saída pela clarabóia do tombadilho, segurando uma criança nos braços. Era uma mulher jovem, pois pude ver-lhe claramente as feições iluminadas pelo farol do Nautilus. No esforço supremo, ela tinha erguido o filho acima da cabeça, pobre criatura cujos bracinhos se agarravam ao pescoço da mãe. A postura dos 4 marinheiros era assustadora, contorcendo-se em movimentos convulsivos, fazendo um derradeiro esforço para se libertarem das cordas que os prendiam ao navio. Só mais calmo, o rosto grave e sério, cabelos grisalhos colados à testa e as mãos crispadas no leme. O timoneiro parecia ainda conduzir o seu navio naufragado através das profundezas do oceano. Que espetáculo! Ficamos mudos com os corações a palpitarem diante daquele naufrágio recente e, por assim dizer, fotografado nos seus momentos derradeiros.
via já avançar com os olhos inflamados enormes esqualos, atraídos por aquelas iscas de carne humana. Entretanto, o Nautilus, dando uma volta ao navio submerso, permitiu-me ler na ré, Florida Sunderland. Capítulo 18. Esse horroroso espetáculo inaugurou a série de catástrofes marítimas que o Nautilus iria encontrar em sua rota. Desde que navegávamos por mares frequentados, víamos muitas vezes cascos naufragados que acabavam por apodrecer entre as suas águas. A maior profundidade, víamos canhões, balas, âncoras, correntes e 1000 outros objetos de ferro sendo devorados pela ferrugem. Entretanto, sempre conduzidos pelo Nautilus, onde vivíamos isolados, avistamos no dia 11 de dezembro o arquipélago Pomotou, antigo grupo perigoso de Bougainville. Esse arquipélago cobre uma superfície de 370 léguas quadradas e é formado por 60 grupos de ilhas, entre as quais se destaca o grupo Gambier, ao qual a França impôs o seu protetorado. Um crescimento lento, mas contínuo dessas ilhas coralíneas há de um dia ligá-las entre si. Depois, essa ilha irá unir-se aos arquipélagos vizinhos e surgirá um quinto continente que se estenderá desde a Nova Zelândia e a Nova Caledônia até as Ilhas Marquesas. No dia em que expus essa minha teoria ao capitão Nemo, ele me respondeu friamente: "Não é de novos continentes que a Terra precisa, professor, mas de novos homens." A 15 de dezembro, deixamos para leste o encantador arquipélago da Sociedade e a graciosa Tahiti, rainha do Pacífico. De manhã avistei, a algumas milhas a sotavento, os cumes elevados desta ilha. As suas águas forneceram para a mesa de bordo excelentes peixes, tais como cavalas bonitos, albacoras e algumas variedades de uma serpente do mar chamada Munerophis. O Nautilus já havia navegado 8.100 milhas. 9.720 milhas era o total percorrido quando passou entre o arquipélago Tonga Tabu, onde pereceram as equipagens do Argo do Port-au-Prince e do Dulce of Portland, e o arquipélago dos navegadores, onde foi morto o capitão Lengo, amigo de La Pérouse. A seguir, passou perto do arquipélago Viti, onde os indígenas chacinaram os marinheiros do Union e o capitão Bureau de Nantes, comandante do Aimable Josephine. Esse arquipélago prolonga-se por uma extensão de 100 léguas de norte para sul e de 90 léguas de leste para oeste, e está compreendido entre 6 graus e 2 graus de latitude sul e 174 graus e 179 graus de longitude oeste. É composto por um certo número de ilhas, ilhotas e escolhos, entre os quais se salientam as ilhas Viti-Levu, Vanuatu-Levu e Candubon. Foi Tasman quem descobriu o arquipélago em 1643, o mesmo ano em que Torricelli inventava o barômetro e Luís XIV subia ao trono da França. Qual desses acontecimentos foi mais útil à humanidade? Vieram a seguir Cook, em 1714, em 1793, Dumont d'Urville, que decifrou todo o caos geográfico do arquipélago. O Nautilus aproximou-se da baía de Wailea, cenário das terríveis aventuras do capitão Dillon, o primeiro homem que conseguiu esclarecer o mistério do naufrágio de La Pérouse. No dia 25 de dezembro, navegava o Nautilus no meio do arquipélago das Novas Hébridas, que Queiroz descobriu em 1606, que Bougainville explorou em 1768 e ao qual Cook deu em 1773 o nome atual. Era dia de Natal. Ned Land lamentou que não se celebrasse, a bordo do Nautilus, o Christmas, verdadeira festa de família pela qual os protestantes têm muito respeito. Há 8 dias eu não vi o capitão Nemo. No dia 27 pela manhã, ele entrou no grande salão, sempre com o ar de um homem que nos deixou há 5 minutos.
Eu estava entretido em seguir no planisfério a rota do Nautilus. Ele se aproximou, indicou um ponto no mapa e pronunciou uma única palavra: Vanicoro. Era uma palavra mágica. Era o nome das ilhotas onde haviam naufragado os navios de La Pérouse. Levantei-me interessado e perguntei: O Nautilus ruma para Vanicoro? Exatamente, informou-me o capitão. E poderei visitar as célebres ilhas onde se despedaçam Bússola e o Astrolábio? Se assim o desejar, professor. Falta-nos muito para chegarmos lá? Estamos em Vanicoro. Seguido pelo capitão Nemo, subi a plataforma de onde perscrutei avidamente o horizonte. Bem próximo de mim, o capitão me perguntou o que eu sabia sobre o naufrágio de La Pérouse. O que toda a gente sabe, respondi. E pode dizer-me o que toda a gente sabe? Perguntou-me num tom irônico. Com todo prazer, capitão. Contei-lhe então o que os últimos trabalhadores de Dumont d'Urville tinham revelado. Em 1785, La Pérouse e o seu imediato, o capitão Delengo, receberam ordens de Luís XVI para efetuarem uma viagem de circunnavegação. Partiram nas corvetas Bússola e Astrolábio, que nunca mais regressaram. Em 1791, o governo francês, justamente alarmado com o destino dos dois navios, armou duas grandes embarcações, a Recherche e a Esperance, que zarparam de Brest a 28 de setembro sob o comando de Entrecastot. 2 meses depois, sabia-se pelas declarações de um tal Bowen, comandante da Albemarle, que haviam sido avistados destroços de navios naufragados junto das costas da Nova Geórgia. Mas de Entrecastot, ignorando essas informações muito imprecisas, aliás, dirigiu-se para as ilhas do Almirantado, apontadas como sendo o local do naufrágio de La Pérouse no relatório do capitão Hunter. As suas buscas foram infrutíferas. A Esperance e a Recherche passaram ao largo de Vanicoro sem se deterem. Em suma, a missão foi um completo malogro, tendo além disso custado a vida de Entrecastot a 2 dos seus imediatos, assim como a vários membros da tripulação. Foi um velho lobo do mar, o capitão Dillon, o primeiro a encontrar vestígios indiscutíveis dos naufragados. A 15 de maio de 1824, o seu navio, o St. Patrick, passou perto da ilha de Cópia, uma das Novas Hébridas. Ali foi abordado por um indígena numa piroga, que lhe vendeu um punho de espada de prata que tinha sinais de caracteres gravados com buril. O indígena informou ainda que 6 anos antes, durante uma sua estada em Vanicoro, tinha visto 2 europeus que pertenciam a navios naufragados há muitos anos nos recifes da ilha. Dillon calculou que se trataria dos navios de La Pérouse, cujo desaparecimento emocionara o mundo. Quis ir a Vanicoro, onde, segundo o indígena, encontraria numerosos destroços do naufrágio, mas os ventos e as correntes não permitiram que ele chegasse à ilha. Dillon regressou então a Calcutá, onde conseguiu interessar pela sua descoberta a Sociedade Asiática e a Companhia das Índias. Foi posto à sua disposição um navio ao qual deram também o nome de Recherche, e ele partiu no dia 23 de janeiro de 1827, levando consigo um agente francês. O navio, depois de ter tocado em vários pontos do Pacífico, lançou âncora diante de Vanicoro em 7 de julho de 1827, no mesmo porto de Vanu, onde se encontrara o Nautilus naquele momento. Ali, ele recolheu numerosos restos do naufrágio, utensílios de ferro, âncoras, estropos de roldanas, uma bala de 18 milímetros, instrumentos de astronomia já estragados, uma sineta de bronze com a inscrição Bazin fez, marca da fundição do arsenal de Brest por volta de 1785. Não restavam, portanto, dúvidas. Dillon permaneceu no local do sinistro até o mês de outubro, a fim de completar as suas investigações. Depois deixou Vanicoro e se dirigiu para Nova Zelândia. Fundiu em Calcutá a 7 de abril de 1828 e voltou à França, onde foi calorosamente acolhido por Carlos X. Contudo, por essa altura, Dumont d'Urville, que desconhecia as investigações de Dillon e os seus resultados,
tinha já partido para procurar em outras paragens o local do naufrágio. Com efeito, soubera-se por um baleeiro que algumas medalhas e uma cruz de São Luís foram vistas com os indígenas da Louisiana e da Nova Caledônia. Dumont d'Urville, que comandava o astrolábio, fez-se ao mar, 2 meses depois de Dillon ter deixado Vanikoro. Ele fundeava diante de Hobart Town, onde teve conhecimento dos resultados obtidos por Dillon. Ainda nessa cidade, ele foi informado de que um tal James Hobbs, imediato do Union de Calcutá, ao pisar terra numa ilha situada a 8 graus e 18 de latitude sul e 156 graus e 30 de longitude leste, tinha visto barra de ferros e tecidos vermelhos nas mãos dos indígenas. Dumont d'Urville, bastante perplexo e não sabendo se devia acreditar nessas histórias divulgadas por jornais poucos dignos de confiança, decidiu seguir as pegadas de Dillon. Em 10 de fevereiro de 1828, chegava o astrolábio a Ticópia. Ele tomou por guia e intérprete um desertor que havia se fixado naquela ilha. Navegou para Vanikoro, que avistou a 12 de fevereiro, transpôs os seus recifes e só no dia 20 fundeou no porto de Vanu. No dia 23, seus oficiais deram uma volta à ilha e recolheram alguns destroços sem importância. Os indígenas, com evasivas, recusaram-se a conduzi-los ao local do sinistro. Esta conduta, que se lhes afigurou muito suspeita, levou-os a pensar que os naturais da ilha teriam maltratado os náufragos. De fato, eles pareciam recear que Dumont d'Urville tivesse ido à ilha para vingar La Pérouse e os seus infelizes companheiros. No entanto, a 26, os indígenas, convencidos com presentes e entendendo que nada tinham a recear, levaram o imediato Jacquinot ao local do naufrágio. Ali, a 3 ou 4 braças de profundidade, entre os recifes Pacu e Vanu, jaziam âncoras, canhões, barras de ferro e de chumbo. Com muito custo, a chalupa e a baleeira do astrolábio chegaram ao local, e os marinheiros conseguiram retirar das águas uma âncora pesando 1.800 libras, um canhão de ferro fundido, uma barra de chumbo e 2 peças de cobre. Interrogando os indígenas, Dumont d'Urville conseguiu saber que La Pérouse, depois de ter perdido seus 2 navios nos rochedos da ilha, havia construído uma embarcação menor que por sua vez afundaria. Em que local? Ninguém sabia. O comandante do astrolábio mandou erigir um monumento à memória do célebre navegador e dos seus companheiros. Era uma simples pirâmide quadrangular apoiada numa base de corais, desprovida de qualquer coisa que pudesse suscitar a cobiça dos indígenas. Tencionava Dumont d'Urville fazer-se ao mar imediatamente, mas a sua tripulação estava minada pelas febres muito comuns naquelas costas. Ele próprio foi atacado por elas e só pôde levantar âncora no dia 17 de março. Nesse meio tempo, o governo francês, receando que Dumont d'Urville não tivesse sabendo das pesquisas de Dillon, enviara a Vanikoro a corveta Bayonesse, comandada por Legoran de Tromelin. A Bayonesse fundeou diante de Vanikoro alguns meses após a partida do astrolábio e não encontrou qualquer documento novo. Pôde verificar que os indígenas haviam respeitado o monumento de La Pérouse. Terminei nesse ponto o resumo do relato que fiz ao capitão Nemo. Sem me dizer uma palavra, ele me fez um sinal para acompanhá-lo até o salão. O Nautilus mergulhou alguns metros e os painéis se abriram. Precipitei-me para o vidro e avistei alguns destroços. Cabos de ferro, âncoras, canhões, balas, uma guarnição de cabestrante, uma roda de proa e outros objetos provenientes de navios naufragados cobertos de plantas marinhas. Enquanto eu observava esses destroços, o capitão Nemo disse-me: o comandante La Pérouse partiu no dia 7 de dezembro de 1785, com seus navios Bússola e Astrolábio. Fundeou primeiro em Botany Bay, visitou o arquipélago dos Amigos e a Nova Caledônia. Dirigiu-se para Santa Cruz e aportou em Namuca, uma das ilhas do grupo Havaí. Depois, os seus navios chegaram aos recifes desconhecidos de Vanikoro. O Bússola, que navegava à frente, encalhou na costa meridional, o mesmo acontecendo ao Astrolábio, que fora em socorro dele. O primeiro desfez-se quase imediatamente, mas o segundo, encalhado ao sotavento, resistiu alguns dias. Os indígenas deram bom acolhimento aos náufragos e eles se instalaram na ilha,
tendo construído uma embarcação bem pequena com que pude aproveitar dos 2 navios. Alguns marinheiros decidiram voluntariamente ficar na ilha, enquanto os outros, fracos e doentes, partiram com La Pérouse. Dirigiram-se para as Ilhas Salomão e pereceram na costa ocidental da ilha principal do grupo, entre os cabos Decepção e Satisfação. Como sabe de tudo isso? Indaguei. Através do que encontrei no local desse último naufrágio. O capitão Nemo mostrou-me uma caixa de latão com as armas da França gravadas, já corroída pelas águas do mar. Abriu-a e vi um maço de papéis amarelados, mas ainda legíveis. Eram as instruções do próprio ministro da Marinha ao comandante La Pérouse, com anotações de punho de Luís XVI. É uma bela morte para um marinheiro, disse o capitão Nemo. É um túmulo tranquilo, feito de corais. Deus queira que tanto eu como os meus companheiros nunca tenhamos outro. Durante a noite de 27 para 28 de dezembro, o Nautilus deixou a região de Vanikoro a grande velocidade. Tomou a direção sudoeste e em 3 dias percorreu as 750 léguas que separam o grupo La Pérouse da ponta sueste da Papuásia. No dia 1º de janeiro de 1868, o conselho foi ao meu encontro na plataforma. Dá-me licença para lhe desejar um bom ano novo, senhor? Perguntou-me com a gentileza que o caracterizava. Aceito e agradeço os seus votos, meu amigo. É como se estivéssemos em Paris, no meu gabinete do Jardim Botânico. Apenas lhe pergunto o que você entende por um bom ano novo, nas circunstâncias em que nos encontramos. Será um ano que porá fim à nossa clausura ou um ano que verá continuar essa estranha viagem? Para lhe ser franco, senhor, não sei o que responder. Disse-me Conselho. É verdade que temos visto coisas curiosíssimas e nesses 2 meses não tivemos tempos para nos aborrecermos. A última maravilha é sempre mais surpreendente do que a anterior. E se essa progressão continuar, eu não sei onde chegaremos. Na minha opinião, em nenhuma outra época teremos uma oportunidade como essa. Nunca, Conselho. Além disso, o Sr. Nemo vem cumprindo à risca a promessa que nos fez. Não tem nos incomodado de modo algum. Tem razão, gozamos de inteira liberdade aqui. Penso, portanto, que não desagradará ao Senhor se eu disser que um bom ano será aquele que nos permitir ver tudo. Tudo? Isso talvez leve muito tempo. Entre vocês, como Ned Land está reagindo a essa situação? As ideias dele são exatamente opostas às minhas, senhor. Ned é um espírito positivo e um estômago imperioso. Observar os peixes e comê-los não é suficiente para ele. A falta de vinho, pão e carne é demais para um digno saxão familiarizado com bifes e habituado a beber gin ou brandy. Pela minha parte, isso não me atormenta, Conselho. Adaptei-me muito bem ao regime de bordo. Eu também, disse-me ele. Será por isso que eu penso tanto em ficar como Ned Land em fugir? Portanto, se o ano que começa não for bom para mim, sê-lo-á para ele e vice-versa. Assim, sempre haverá alguém satisfeito. Para concluir, o que eu realmente desejo é que aconteça o que mais agradar ao Senhor. Obrigado, meu amigo. Peço-lhe apenas que aguarde para outra ocasião a troca dos presentes e que agora a substituamos por um bom aperto de mão. No momento, é a única coisa que tem. O senhor nunca foi tão generoso, respondeu ele com rara felicidade. No dia 2 de janeiro, havíamos percorrido 11.340 milhas. Desde a nossa partida dos mares do Japão, diante do esporão do Nautilus, estendiam-se as perigosas paragens do Mar de Coral na costa nordeste da Austrália. A 4 de janeiro, avistamos as costas da Papuásia. Nessa altura, o capitão Nemo me informou de sua intenção de chegar ao Oceano Índico através do Estreito de Torres. Falei sobre isso a Ned Land e ele ficou satisfeito. Aquela rota nos aproximava dos mares europeus. O Estreito de Torres é considerado perigoso, tanto pelos escolhos que o semeiam como pelos terríveis selvagens que habitam as suas margens. Separa da Nova Holanda a grande ilha da Papuásia, também chamada de Nova Guiné. O Nautilus chegou à entrada do estreito mais perigoso de todas as rotas marítimas conhecidas, uma passagem da qual se afastam até os navegadores mais corajosos, estreito que Luís Paz de Torres atravessou vindo dos mares do sul para a Malásia, e no qual, em 1840, as corvetas de Dumont d'Urville quase se perderam. O próprio Nautilus, superior a todos os perigos do mar, iria ter problemas com aqueles recifes coralinos.
O Estreito de Torres tem cerca de 34 léguas de largura, mas está obstruído por numerosas ilhas, ilhotas e escolhos que tornam a navegação quase impraticável através dele. O capitão Nemo tomou todas as precauções para atravessá-lo. O Nautilus, navegando à superfície, avançava a uma velocidade moderada. A sua hélice, como a cauda de um cetáceo, agitava as águas com lentidão. Aproveitando essa calma, eu e meus companheiros fomos para a plataforma. Diante de nós elevava-se a caixa do timoneiro. Era o próprio capitão Nemo quem se encontrava a dirigir o seu barco. O mar encrespava-se ondulando ao nosso redor. Eram 3 horas da tarde. Eu conversava com Ned Land sobre o local perigoso que estávamos atravessando. De repente, fui derrubado por um choque. O Nautilus acabava de bater no escolho e se imobilizara, ligeiramente inclinando para bombordo. Quando me levantei, vi o capitão Nemo e o seu imediato examinando o estado do navio e trocando algumas palavras em seu idioma incompreensível. Tínhamos encalhado num desses mares em que as marés são fracas, circunstância desfavorável para o desencalhe do barco. No entanto, o Nautilus não havia sofrido qualquer dano. O grande risco era de que ele ficasse preso para sempre naqueles escolhos. Eu pensava nessa desagradável possibilidade, quando o capitão, frio e calmo, sempre senhor de si, parecendo não estar contrariado e nem sequer emocionado, aproximou-se de mim e disse: um simples incidente, mas que talvez o force a pisar a terra de que fugiu. Atrevi-me a falar. Ele me olhou sem demonstrar a mínima irritação e fez um gesto negativo no qual se via a sua determinação de nunca tornar a pôr os pés num continente. Então disse: a nossa viagem mal começou, Sr. Aronnax. Não desejo privar-me tão depressa do prazer de sua companhia. No entanto, capitão, repliquei, ignorando o tom irônico da frase dele, o Nautilus encalhou na maré alta. Ora, as marés são fracas no Pacífico e, como não pode tirar o lastro do seu barco, não sei como poderá desencalhá-lo. As marés não são fortes no Pacífico, professor, mas no Estreito de Torres verifica-se uma diferença de 1,5 metro entre o nível das águas nas marés alta e baixa. Hoje é dia 4 de janeiro e dentro de 5 dias teremos lua cheia. Muito me surpreenderia se esse bondoso satélite não levantasse suficientemente as águas, prestando-me um serviço que só a ele quero ficar a dever. Dito isso, chamou seu imediato e desceram para o interior do submarino. Então, perguntou-me Ned Land, aproximando-se. Esperaremos tranquilamente pela maré do dia 9, segundo o capitão Nemo. A lua fará o favor de nos fazer flutuar de novo. O senhor pode acreditar em mim. Esse monte de ferro não tornará a navegar nem em cima nem debaixo das águas. Agora só serve para sucata, vaticinou ele. Portanto, acho que chegou o momento de deixarmos a companhia do capitão Nemo. Eu não penso como você, meu caro Ned. Dentro de 4 dias saberemos como agem as marés do Pacífico nesse estreito. Aliás, a ideia de fugirmos poderia ser oportuna se estivéssemos à vista das costas da Inglaterra ou da Provença, mas nas costas da Papuásia... Mas pelo menos não poderíamos ir à terra, já que vamos ficar parados aqui todos esses dias? Perguntou Ned e acrescentou. Ali está uma ilha onde há árvores e animais terrestres que forneceriam bons bifes e boas costeletas, nas quais eu daria umas dentadas com imensa satisfação. Quanto a isso, eu tenho a mesma opinião de Ned Land, professor, disse Conselho. O senhor poderia conseguir que o capitão Nemo nos mandasse levar à terra, pelo menos para não perdermos o hábito de pisar as partes sólidas do nosso planeta? Posso experimentar, concordei, mas estou certo de que ele se recusará. Pelo menos ficaremos informados sobre a amabilidade do capitão, ponderou meu criado. Para minha grande surpresa, o capitão Nemo concedeu a autorização sem qualquer dificuldade, sem mesmo ter exigido a promessa de voltarmos para bordo. O bote foi posto à nossa disposição para a manhã seguinte. Não procurei saber se o capitão Nemo nos acompanharia. No dia seguinte, 5 de janeiro, a pequena embarcação foi retirada do seu lugar e lançada ao mar por apenas 2 homens da tripulação. Os remos estavam no seu lugar, e só nos restava entrarmos nela. Ainda me surpreendendo, o capitão não nos impôs nenhum tripulante. Ned Land governaria sozinho a embarcação. A terra encontrava-se a menos de 2 milhas e para ele seria uma brincadeira conduzir o bote entre aqueles recifes tão perigosos para os grandes navios. Às 8 horas, armados com machados e espingardas, deixamos o Nautilus. O mar estava bastante calmo, uma brisa ligeira soprava de terra.
Conselho e eu remávamos vigorosamente, enquanto Ned governava o bote pelas estreitas passagens que as rochas deixavam entre si. O canadense não podia conter a sua alegria. Parecia um prisioneiro fugido da prisão, e nem sequer pensava que teríamos de voltar ao submarino. Estava realmente vibrando com o acontecimento. Carne, repetia ele sem cessar. Vamos comer carne. Pena não haver um pão. Um bom pedaço de carne fresca grelhada sobre umas brasas. O que me diz isso, Conselho? Que você está me deixando com água na boca, seu glutão. Resta-nos saber. Achei bom preveni-los para uma decepção. Se essa floresta tem caça e se ela não será de tamanho tal que possa caçar o caçador. Não importa, Sr. Aroná, retrucou Ned Land. Comerei tigre, isso mesmo, lombos de tigre, se não houver outro quadrúpede na ilha. O meu amigo Ned é inquietante, comentou rindo o Conselho. Seja o que for, todo animal de 4 patas sem penas ou de 2 patas com penas será cumprimentado com um tiro meu, jactou-se o canadense. Bom, exclamei. Aí temos promessas imprudentes, mestre Land. Não tenha medo, Sr. Aroná, e reme com força. Dentro de 20 minutos estarei lhe oferecendo um prato de verdadeira carne, feito por mim com todo capricho. Às 8h30, o bote do Nautilus foi encalhar suavemente no areal, depois de ter ultrapassado o anel de coral que rodeava a ilha. Capítulo 20. Fiquei vivamente impressionado ao pisarmos em terra. Ned Land experimentava o solo com os pés, como se estivesse praticando um ato para tomar posse dele. No entanto, havia apenas 2 meses que, segundo a expressão do Capitão Nemo, éramos passageiros do Nautilus. Na verdade, éramos prisioneiros dele. Caminhamos para o interior da ilha. Depois de atravessarmos uma mata pouco densa, encontramos-nos numa planície cheia de arbustos. Vi então elevarem-se nos ares magníficas aves. O vôo ondulado, a graça das curvas aéreas e o brilho das cores atraíam e deliciavam o olhar. Não tive dificuldades em reconhecê-las. Aves do paraíso, exclamei. Ordem dos pássaros, seção dos cristómoros, disse Conselho. Família dos pardais? Perguntou Ned Land. Não creio, mestre Land, falei-lhe. Mesmo assim, conto com a sua destreza para apanhar um desses encantadores produtos da natureza tropical. Eu gostaria muito de ter um deles. Vou tentar, professor. No entanto, o senhor sabe que eu estou mais habituado a manejar o arpão do que a espingarda. Os malaios, que fazem grande comércio dessas aves com os chineses, dispõem de diversos meios para as apanhar, mas nós não tínhamos recursos para pô-los em prática. Por volta das 11 horas da manhã, já tínhamos chegado ao primeiro plano das montanhas que formavam o centro da ilha. Para a decepção de todos nós, mas principalmente de Ned Land, ainda não havíamos caçado coisa alguma. A promessa dele já havia falhado. A fome apertava. Tínhamos nos fiado no produto da caça, mas ela não aparecera. Felizmente, para sua grande surpresa, o meu criado assegurou-nos o almoço. Matou um pombo manso e um trocaz. Rapidamente depenados e espetados num pau, foram assados numa fogueira. Devorados até os ossos, nós os achamos excelentes. A noz moscada, de que costumam alimentar-se essas aves, dá-lhes um sabor delicioso à carne. E agora, Ned, o que lhe falta? Perguntei ao canadense ao terminarmos o repasto. Um quadrúpede, Sr. Aroná. Esses pombos não passam de acépipes, de guloseimas. Enquanto não matar um animal que nos brinde com costeletas, não me senti-lo-ei satisfeito. Nem eu, se não apanhar uma ave do paraíso, falei. Continuemos, portanto, a caça, propôs Conselho, mas em direção ao mar. Chegamos às primeiras montanhas e acho que é melhor voltarmos à região das florestas. Era uma proposta sensata e foi seguida. Após 1 hora de marcha, chegamos a uma floresta de salgueiros. Algumas serpentes inofensivas fugiam à nossa aproximação. As aves do paraíso desapareciam assim que nos viam e eu já me desiludia de apanhar uma delas quando o Conselho, que ia à frente, abaixou-se de repente, soltou um grito de triunfo e correu para mim, trazendo na mão uma delas. Você deu um golpe de mestre, Conselho, elogiei-o, realmente admirado. Apanhar uma ave do paraíso viva à mão não é façanha para qualquer um. Se o senhor a examinar de perto, verá que não tive grande mérito, professor, disse-me ele. A seguir, explicou o pouco valor de feito em seu próprio julgamento.
Esta ave está bêbada pela noz moscada que devorava quando a peguei. Veja, amigo Ned, veja o resultado da intemperança. Com 1000 diabos, retrucou o canadense. Há 2 meses que nem cheiro gin. Entretanto, eu examinava a ave, constatando que meu criado não se enganara. Ele estava realmente embriagada com o suco capitoso da fruta e completamente incapaz de voar. Pertencia à mais bela das 8 espécies encontradas na Papúasia e nas ilhas vizinhas. Tratava-se de uma ave do paraíso, grande esmeralda, uma das mais raras. Eu desejava ardentemente levar o soberbo espécime para o oferecer ao jardim botânico, que não possuía nenhum exemplar vivo dessas aves. No entanto, se o meu desejo estava satisfeito com a captura da ave, o do canadense continuava desatendido. Felizmente, por volta das 2 horas, Ned Land conseguiu abater um belo porco selvagem, a qual os naturais da região chamam de bariutang. O animal veio mesmo a calhar para nos fornecer verdadeira carne de quadrúpede. O arpoador não cabia em si de vaidoso, já que o porco caíra fulminando com o primeiro disparo que ele fizera. Teríamos costeletas na refeição da noite. Estávamos muito satisfeitos com os resultados de nossa caçada. O alegre canadense propunha-se a regressar no dia seguinte àquela ilha encantada, que ele pretendia despovoar de todos os quadrúpedes comestíveis, mas não contava com o que estava para acontecer. Às 6 horas da tarde, nós estávamos na praia, próximos ao bote. O Nautilus, semelhante a um grande escolho, emergia das águas a 2 milhas de distância. Ned Land, sem mais delongas, ocupou-se da importante tarefa de fazer o jantar. As costeletas do bariutang, assando-se nas brasas, exalavam um cheiro delicioso que perfumava a atmosfera. Degustávamos antecipadamente o prazer de um excelente jantar. E se não voltássemos essa noite ao Nautilus, lembrou Conselho, numa perigosa proposta? E se nunca mais voltássemos? Ned Land fez justamente a pergunta que eu esperava ouvir dele. Naquele momento, uma pedra caiu aos nossos pés, interrompendo a proposta do canadense. As pedras não caem assim do céu, disse Conselho. Uma segunda pedra, cuidadosamente arredondada, que tirou da mão de Conselho um pedaço de carne, assustou-nos. Levantamos-nos os 3 de espingardas em punho, prontos para responder a qualquer ataque. Serão macacos? Perguntou Ned Land. Mais ou menos, respondeu Conselho. São selvagens. Corramos para o bote. Apressei-os, dirigindo-me para o mar. De fato, era forçoso que fugíssemos, porque uns 20 indígenas, armados de arcos e fundas, surgiam na orla de uma mata direita, de onde estávamos, a cerca de 100 passos. Aproximavam-se sem correr, mas demonstrando hostilidade, atirando suas pedras e flechas contra nós. Chegamos em 2 minutos à beira do mar. Carregar o bote com as nossas provisões da caçada, empurrá-lo para a água e montar os remos foi uma questão de segundos. Ainda não tínhamos avançado 10 metros e já uma centena de selvagens, gritando e gesticulando, entrava na água. 20 minutos depois, estávamos chegando a bordo do Nautilus. Os alçapões estavam abertos e penetramos nele. Fui diretamente ao salão, de onde saíam alguns acordes de órgão. Encontrei o Capitão Nemo curvado sobre ele e mergulhado num verdadeiro êxtase musical. Precisei de chamá-lo 2 vezes para que me desse atenção. Ah, o professor, falou, voltando-se para mim. Então fez boa caçada? Sim, capitão, mas infelizmente trouxemos um bando de bípedes cuja presença me parece muito inquietante. Selvagens? Adivinhou ele e comentou num tom irônico. O senhor admira-se de ter encontrado selvagens nessa região? Onde é que não há selvagens, professor? Aliás, os daqui serão piores do que aqueles que o senhor não considera como tais? Mas, capitão, eu pelo menos os tenho encontrado em todos os lugares. Pois bem, não vou discutir o seu ponto de vista, mas se não quer receber os selvagens daqui, a bordo do Nautilus, acho que deve tomar algumas precauções. Tranquilize-se, professor. Não há motivos para preocupações. Mas são numerosos, capitão. Há uma centena deles vindo para cá. Senhor Aroná, disse ele, voltando sua atenção para o teclado do órgão. Mesmo que todos os indígenas da Papúasia se tivessem reunido na praia, o Nautilus nada teria receado seus ataques.
Os dedos do capitão começaram então a percorrer o teclado. Notei que ele tocava apenas nas teclas pretas, o que dava à música um colorido essencialmente escocês. Não tardou a esquecer a minha presença e a mergulhar num devaneio que eu não quis perturbar. Subi a plataforma. Já era noite, porque naquela latitude o sol se põe rapidamente sem crepúsculo. Eu mal distingui a ilha, mas as numerosas fogueiras acesas na praia indicavam que os indígenas não a tinham abandonado. Permaneci um longo tempo atento a qualquer movimentação deles. Por volta da meia-noite, vendo que tudo continuava tranquilo, voltei para o meu quarto e dormi sem maiores preocupações. Às 8 horas da manhã seguinte, subi a plataforma. Os indígenas continuavam na praia, mas em número bem superior aos que eu vira na véspera. Agora seriam os 500 ou os 600. Aproveitando a maré baixa, alguns deles tinham avançado pelos corais e estavam a menos de 400 metros do submarino. Eu podia vê-los muito bem. Eram papuas de porte atlético, homens de uma bela raça, de testa alta, nariz grosso, mas não achatado e dentes brancos. Em geral, andavam nus. Notei a presença de algumas mulheres vestidas com uma verdadeira saia de ervas presa na cintura, cobrindo até os joelhos. Quase todos os homens estavam armados de arcos, flechas e portavam escudos. Traziam ao ombro uma espécie de rede que continha as pedras arredondadas que atiraram certeiramente com as fundas. Um dos chefes, bastante próximo do Nautilus, observava-o com atenção. Devia ser um mado de alta estirpe, porque trazia uma esteira de folhas de bananeira, recortada nas pontas e pintada com diversas cores. Eu poderia facilmente abatê-lo com um tiro, mas pensei que seria melhor aguardar demonstrações mais hostis da parte deles. Entre europeus e selvagens, convém que os europeus não ataquem primeiro. Durante todo o tempo que durou a maré baixa, os indígenas rodaram perto do Nautilus, mas não se mostraram agressivos. Eu os ouvia dizendo seguidamente a palavra "assai", e pelos gestos compreendi que me convidavam para ir à terra, convite que não aceitei. Às 11 horas da manhã, quando as cristas dos corais começaram a desaparecer sob as águas da maré que subia, eles voltaram para a terra. Não tendo nada de melhor para fazer, chamei Conselho e pendi a ele que me trouxesse uma rede pequena dessas utilizadas para apanhar ostras. Ele a trouxe logo e ficou ao meu lado, ajudando-me a puxar a rede, que sempre vinha carregada com conchas comuns, ostras perlíferas e algumas tartarugas pequenas. Sempre observando o que apanhávamos, eu encontrei uma concha que me chamou a atenção, porque a sua espira, em vez de estar enrolada da direita para a esquerda, estava enrolada da esquerda para a direita, uma concha canhota. Eu estava observando o meu precioso achado quando uma pedra tirada desastradamente por um indígena quebrou-a na mão de meu criado, que a segurava naquele momento. Soltei uma exclamação de aborrecimento. Aquela concha era realmente um belo objeto. Conselho pegou a espingarda e fez pontaria em um selvagem que balançava sua funda a uma distância de 10 metros de nós. Tentei impedi-lo de disparar, mas o tiro saiu e a bala foi quebrar a pulseira de amuletos que pendia do braço do indígena. Foi aquele canibal que começou o ataque, senhor, desculpou-se ele quando reprovei o seu ato. A situação alterou-se em poucos instantes. Cerca de 20 pirogas cheias de indígenas se dirigiam para o Nautilus. Vou prevenir o capitão Nemo, falei e desci rapidamente pelo alçapão. Uma chuva de flechas começara a cair na plataforma do barco. Fui encontrar o capitão no seu quarto e lhe expus a situação. Ele me ouviu tranquilamente e depois disse: "Então, só temos que fechar os alçapões." "Precisamente, capitão. As pirogas dos indígenas estão a cercar-nos. Dentro de alguns minutos, seremos assaltados por algumas dezenas de selvagens." "Não corremos tal risco, professor", sossegou-me o capitão. Apertou um botão em sua mesa, aguardou um momento e me disse: "Pronto, professor. O bote está guardado e os alçapões estão fechados. O senhor certamente não receia que esses cavaleiros derrubem as muralhas, que as balas da sua fragata não conseguiram penetrar." "Não, capitão, mas existe ainda um perigo." "Qual?" "Amanhã, por essa hora, será preciso reabrir os alçapões para renovar o ar do Nautilus. Se nessa ocasião os papuas ainda estiverem na nossa plataforma,
não vejo como os impedirá de entrarem a bordo, como são algumas centenas. Pois bem, que entrem. Não vejo motivo algum para impedi-los. No fundo, esses papuas são os pobres diabos, e não desejo que a minha estada na ilha Gueboroar fique assinalada pela morte de alguns desses infelizes. Amanhã, acrescentou ele, após uma pequena pausa, às 2h40 da tarde, o Nautilus flutuará e deixará, sem qualquer avaria, o Estreito de Torres. Ditas essas palavras, o capitão Nemo inclinou-se ligeiramente, indicando que a nossa entrevista havia terminado. No dia seguinte, trabalhei em minhas anotações até às 11 horas. Não percebi nenhum movimento a bordo que significasse qualquer preparação para uma partida na parte da tarde. Aguardei mais algum tempo e depois dirigi-me para o salão. O relógio marcava 2h30. Dentro de 10 minutos, a maré atingiria o máximo de sua altura e se o capitão Nemo não tivesse feito uma promessa vã, o Nautilus flutuaria imediatamente para partirmos. Não tardei a perceber alguns estremecimentos de bom augúrio no casco do navio e ouvi rangerem as asperezas calcárias do fundo coralígeno nas chapas de ferro. Às 2h35, o capitão Nemo apareceu no salão e me disse: "Vamos partir. Já dei ordens para que os alçapões sejam abertos. E os papuas? Não vão entrar no Nautilus, capitão?" "Senhor Aroná", respondeu-me ele tranquilamente, "não se entra à vontade pelos alçapões do meu barco, mesmo quando estão abertos." Olhei para ele sem esconder a minha incredulidade. "Venha comigo, professor. Venha ver pessoalmente." Acompanhei-o para a escada central, onde Ned Land e Conselho, muito intrigados, observavam alguns homens da tripulação que abriam os alçapões, enquanto se ouviam no exterior os gritos ameaçadores de papuas. Os postigos foram descidos exteriormente e apareceram 20 caras horríveis. Mas o primeiro indígena que pegou no corrimão da escada foi projetado para trás, e eu não sabia por que força invisível e pôs-se em fuga, dando gritos de terror e enormes saltos. Seguiram-se-lhe 10 companheiros que tiveram a mesma sorte. Conselho estava extasiado. Ned Land, levado pelo seu instinto violento, precipitou-se para a escada. Assim que tocou no corrimão, caiu também. "Com 1000 diabos! Estou fulminado!" A exclamação do canadense explicava tudo. Aquilo não era um corrimão comum, mas um cabo de metal carregado de eletricidade. Quem ele tocasse receberia um choque que seria mortal, se o capitão Nemo tivesse lançado nele uma corrente de maior potência. Os papuas apavorados tinham se retirado, enquanto nós ríamos e consolávamos o infeliz Ned Land, que continuava praguejando como um possesso. Sua ousadia fora bem castigada. Logo depois, levantado pelas últimas ondas da maré cheia, o submarino deixava o leito de coral, exatamente na hora prevista pelo capitão. A hélice virava as águas com majestosa lentidão e a sua velocidade foi aumentando pouco a pouco. O Nautilus, navegando à superfície, deixou as perigosas paragens do Estreito de Torres são e salvo. Capítulo 22. Navegamos para o oeste. No dia 11 de janeiro, dobramos o Cabo Vessel, que forma a extremidade do Golfo da Carpentária. Os recifes ainda eram numerosos, mas mais espalhados e assinalados na carta com bastante precisão. O Nautilus evitou os escolhos de Pônia e a bombordo e os recifes de Vitória a estibordo. A 13 de janeiro, o capitão Nemo avisou-me que estávamos no Mar de Timor e à vista da ilha do mesmo nome. Esta ilha, cuja superfície é de 1.625 léguas quadradas, é governada por rajás, príncipes que se dizem filhos de crocodilos, o que para eles significa que são descendentes da mais nobre origem a que um ser humano pode aspirar. Os seus escamosos antepassados enchem os rios da ilha e são objeto de uma veneração especial. São protegidos, mimados, adorados e alimentados com jovens virgens em ocasiões especiais. Desgraçado do estrangeiro que puser as mãos num desses animais, como é o caso desses enormes lagartos sagrados. Passamos ao largo dessa ilha, a 18 de janeiro,
O Nautilus estava a 1050 graus de longitude e 150 graus de latitude meridional. O tempo era ameaçador e o mar agitado. O vento soprava forte de leste. Havia alguns dias que o barômetro estava descendo, anunciando para breve uma luta dos elementos. Subi para a plataforma no momento em que o imediato procedia às medições dos ângulos solares. Esperei que ele, segundo seu costume, pronunciasse a frase cotidiana, mas naquele dia ela foi substituída por uma outra não menos incompreensível. Quase imediatamente vi surgir o capitão Nemo perscrutando o horizonte com um óculo de longo alcance. Percebi que ele fixava um ponto determinado, permanecendo imóvel durante alguns minutos. Depois, baixou o óculo e trocou uma dezena de palavras com o imediato, que estava visivelmente emocionado. O capitão mantinha-se frio e parecia fazer certas perguntas que o seu auxiliar respondia com afirmativas formais. Enquanto eles conversavam, eu olhei diversas vezes na direção em que o capitão tinha olhado e não vi coisa alguma. O céu e a água confundiam-se na linha do horizonte com uma perfeita nitidez. Entretanto, o capitão Nemo andava de um extremo ao outro da plataforma, parecendo ignorar a minha presença ali. O seu passo era seguro, mas menos regular do que o habitual. Às vezes parava, cruzava os braços e observava o mar. O imediato tornara a pegar no óculo e olhava obstinadamente o horizonte, de um lado para o outro, batendo com o pé, contrastando com o capitão pelo seu evidente nervosismo. Em dado momento, ele chamou de novo a atenção do seu superior para o horizonte. O capitão Nemo parou seu passeio e dirigiu o óculo para o ponto indicado. Observou por um longo tempo na mesma direção. Intrigado para saber o que estava acontecendo naquele ponto longínquo que prendia tanto a atenção deles, desci ao salão e peguei um excelente óculos de longo alcance que costumava utilizar. Apoiando na caixa do farol, saliente na frente da plataforma, preparava-me para ver toda a linha do céu e do mar. Ainda não tinha posto o óculos em posição e ele me foi arrancado das mãos. Voltei-me e vi o capitão Nemo diante de mim, chamando-me logo a atenção a sua fisionomia alterada. As sobrancelhas franzidas, os olhos brilhantes, o corpo tenso, todo o seu aspecto era o de um homem enraivecido. O meu óculo caíra de suas mãos e ele parecia nem ter notado isso. Seria eu a causa de toda aquela ira? Por fim, o capitão Nemo recuperou a calma. O seu rosto readquiriu o aspecto habitual. Dirigiu algumas palavras ao seu imediato e depois voltou-se para mim e disse: Senhor Aroná, sua voz tinha um tom imperioso. Exijo-lhe o cumprimento de um dos compromissos que assumiu comigo. De que se trata, capitão? O senhor e os seus companheiros vão se recolher voluntariamente à cela e ficarão trancados lá até que eu ache conveniente devolvê-los à liberdade. É o senhor quem manda, falei, olhando fixamente. Posso lhe fazer uma pergunta? Nenhuma. Diante dessa resposta, só me restava obedecer. Desci a cabine ocupada por Ned Land Conselho e informei-os da determinação. 4 homens da tripulação esperavam à porta e não houve tempo para as explicações que o canadense queria. Voltamos à cela onde tínhamos passado a nossa primeira noite a bordo do Nautilus. Depois que ficamos sozinhos, contei-lhes o que tinha se passado na plataforma do barco. Aliás, eu não tinha muita coisa para informar a eles. Entretanto, mergulhei no abismo de reflexões e a estranha fisionomia do capitão Nemo não me saía do pensamento. Mas eu era incapaz de juntar 2 ideias lógicas e perdia-me nas mais absurdas hipóteses, até que Ned Land me tirou daquela tensão. Serviram-nos o almoço, professor, anunciou-me ele. Acabado o almoço, cada um de nós se recostou para o seu lado. Meus companheiros dormiram logo. Eu pensava sobre o que teria provocado neles aquele desejo imperioso de dormir, quando senti o meu cérebro invadido por forte torpor. Era evidente que haviam misturado substâncias soporíferas na comida que nos serviram. Tentei resistir ao sono, mas eu não consegui. Capítulo 23. No dia seguinte, acordei com a cabeça estranhamente aliviada. Para minha grande surpresa, encontrava-se
dormir no meu quarto. Certamente os meus companheiros também tinham sido levados para sua cabine enquanto dormiam. O que teria se passado durante aquela noite? Para desvendar esse mistério, eu só podia contar com o acaso do futuro. Saí do quarto, passei pelos corredores, subi a escada central e vi que os alçapões, fechados na véspera, estavam abertos. Subi a plataforma e encontrei Ned Land e Conselho. Como eu, nada tinham visto, nada sabiam. Quanto ao Nautilus, tranquilo e misterioso como sempre, navegava à superfície a uma velocidade moderada. Nada parecia ter mudado a bordo. Resolvi voltar ao meu quarto para continuar as minhas anotações sobre aquela incrível viagem submarina. Por volta das 2 horas, encontrava-me no salão quando o capitão abriu a porta e entrou. Cumprimentamos-nos. Reparei que ele tinha um rosto fatigado e a sua fisionomia exprimiu uma profunda tristeza. Quando falou comigo, foi para me perguntar se eu era médico. Diante da minha resposta afirmativa, ele me disse que um de seus homens estava doente. Perguntou-me se eu estaria disposto a tratar dele, e novamente a minha resposta foi afirmativa. O capitão Nemo me conduziu imediatamente à ré do navio, onde ficava o alojamento da tripulação. O homem não estava apenas doente, estava gravemente ferido e não demoraria a morrer. Depois de examiná-lo demoradamente, eu disse ao capitão: "Não há nada que eu possa fazer. Esse homem morrerá dentro de 2 horas." A mão do capitão crispou-se e algumas lágrimas caíram-lhe dos olhos, que eu julgava incapazes de chorar. "Pode retirar-se, Sr. Aroná", disse-me ele. Na manhã seguinte, subi à plataforma e encontrei o capitão lá. Assim que me viu chegar, ele veio falar comigo. "Deseja fazer hoje uma excursão submarina, professor?" perguntou-me. Notei que ele continuava triste. "Com os meus companheiros?" indaguei. "Se eles quiserem." "Estamos às suas ordens, capitão." "Então chame os seus amigos e vão vestir os escafandros." Sobre o moribundo ou morto, ele manteve silêncio total. Às 8h30 da manhã, estávamos prontos para o novo passeio. Dessa vez, Ned Land não pôs nenhum obstáculo para vestir o escafandro e nos acompanhar. O capitão Nemo chegou seguido de 12 dos seus homens. A porta dupla foi aberta, eles saíram e nós os seguimos a pé, a uma profundidade de 10 metros, sobre a terra firme onde repousava o Nautilus. Eu gostaria de poder entender as reações que se desenhavam na fisionomia do canadense. Depois de andarmos por um longo tempo, chegamos ao início de uma floresta petrificada, com longas veredas de arquitetura fantasista. O capitão Nemo seguiu por uma obscura galeria, cuja suave inclinação nos conduziu a uma profundidade de cerca de 300 metros. Mas ali não existiam mais os arbustos isolados, nem a modesta mata de baixa altura que vínhamos encontrando. Era floresta imensa, as grandes vegetações minerais, as enormes árvores petrificadas, reunidas por elegantes grinaldas, lianas do mar, cheias de tonalidades e reflexos. Passamos livremente sob as suas altas copas, perdidas na escuridão das águas, enquanto os nossos pés pisavam um fofo tapete semeado de joias deslumbrantes. Um mundo realmente fantástico. O capitão Nemo parou no centro de uma grande clareira, rodeada de altas árvores. Os seus homens formaram um semicírculo em volta dele. Observando com mais atenção, verifiquei que 4 deles transportavam aos ombros um objeto de forma oblonga. Ned Land e Conselho estavam perto de mim. Ao ver tudo aquilo, deduzi que iríamos presenciar uma cena estranha. Olhando o solo, verifiquei que em certos pontos podiam-se notar pequenas elevações dispostas com uma regularidade que traía a mão do homem. No meio da clareira, sobre um pedestal de rochas toscamente amontoadas, erguia-se uma cruz de coral, estendendo seus longos braços que se diriam feitos de sangue petrificado. A um sinal do capitão Nemo, um de seus homens avançou e, a alguns passos da cruz, começou a escavar um buraco com uma picareta que tirou do cinto. Então compreendi tudo. Aquela clareira era um cemitério. O objeto oblongo que os homens carregavam nos ombros era o seu companheiro falecido conforme previra. O capitão Nemo e seus homens iam enterrar o companheiro naquela morada comum, no fundo do oceano inacessível. Eu mal podia acreditar no que meus olhos viam, mas o trabalho prosseguiu. A cova foi aberta e os portadores do corpo se aproximaram e o deitaram no seu úmido túmulo.
O capitão Nemo, de braços cruzados sobre o peito, acompanhado de todos os amigos do falecido, se ajoelhou em oração. Eu e meus 2 companheiros inclinamos as nossas cabeças. Depois, o capitão e seus homens se levantaram e, aproximando-se mais do túmulo, cada um deles dobrou um joelho e estendeu a mão no último adeus sem palavras. Sempre guiado pelo capitão Nemo, o cortejo fúnebre retornou ao Nautilus. Assim que despiu o escafandro e subi a coberta, o capitão foi falar comigo. Antes que me dissesse qualquer coisa, eu lhe falei. Confirmando a minha previsão, o homem morreu durante a noite. Sim, senhor Aroná, confirmou ele, e agora repousa junto dos companheiros no cemitério de coral. É exato, professor. É ali o nosso agradável cemitério, onde os seus mortos podem repousar tranquilos, fora do alcance dos tubarões. Sim, dos tubarões e dos homens, respondeu-me em tom grave.